Oi, ovelhinhas! No vídeo de hoje eu queria falar como é que eu voltei a me reconectar com Deus. Então, tudo começou um dia que eu tava com muita dor de cabeça. Normalmente eu tenho, né, dor de cabeça, ou pelo menos tinha, graças a Deus. E aí, normalmente eu tomo remédio pra dormir. Só que aí eu falei, eu tô há um tempo já querendo me afastar dos remédios. Eu falei, não, eu não vou tomar remédio pra dormir. Normalmente eu só colocava músicas, né, que falem sobre Deus quando eu tava triste. Então, quando eu tava triste, passando por uma coisa ruim, eu colocava e aí eu chorava junto com a música, enfim. Aí dessa vez eu falei, não, eu vou colocar algo de Deus, porque normalmente as músicas que eu ouvia eram calmas, né, pra me tranquilizar e eu tentar dormir sozinha. Aí eu peguei o Spotify e coloquei Deus. Ao invés de aparecer a música, apareceu uma pregação de David Leonardo. Até então eu não sabia quem ele era. E aí eu cliquei. Eu sempre fui aquela pessoa que tem preguiça de escutar. Eu tinha uma Bíblia em casa, mas eu não lia. Eu via coisas na internet, mas eu tinha preguiça de ouvir. Então até quando as pessoas mandam áudio ou qualquer vídeo, não precisa nem ser sobre Deus, eu tenho preguiça. Passou de um minuto, eu já acho que é longo e não quero ouvir. Enfim. Aí eu apertei, como eu tava com muita dor de cabeça, eu não queria ficar olhando muito pra tela do celular. E ele começou a falar, não lembro agora exatamente qual foi a pregação. Mas ele tava falando, e a forma que Dave fala, pra quem conhece ele, é uma forma muito didática, muito E eu nunca tinha ouvido ninguém falando assim. E aí eu falei, pô, legal. E eu comecei a ouvir e comecei a prestar atenção no que ele tava falando. Falando, e ele falando, só sei que eu apaguei, porque eu consegui dormir. Era muito difícil eu conseguir dormir. Primeiro, dormir de tarde, eu não conseguia dormir de tarde. Eu era uma pessoa muito ansiosa, então eu não conseguia dormir, muito agitada. E segundo, dormir sem remédio. Eu tomava remédio todas as noites pra dormir. Então, imagine a tarde. Então, eu consegui dormir. E quando eu acordei, eu falei, caramba, Dave, você me fez conseguir dormir. E aí, eu entrei na página dele do Spotify e comecei a ouvir várias e várias. E isso eu fui me identificando com o que ele tava falando. E fiquei, caramba, eu vou ver mais. Aí, meu marido tava tomando banho. E quando ele saiu, mozão, você já ouviu falar de Dave, Leonardo? Ele, não, nunca ouvi. Ou já ouviu, não, acho que ele falou que já ouviu há um tempo atrás, mas nem lembrava mais. Aí eu botei, a gente assistiu junto. Nisso foi o segundo vídeo, aí foi vendo, eu fui seguir ele nas redes. Enfim, muita gente não gosta dele, critica ele pela forma que ele passa, mas ele foi o que Deus usou pra poder me reconectar novamente com ele. E aí, ouvindo as coisas que ele falava, me deu vontade de ler a Bíblia. Aí eu falei, pô, amor, isso eu falando com meu marido já teve um processo com a Bíblia, né? Então ele estudou já por um tempo, em uma fase muito ruim da vida dele, mas ele escolheu abandonar. E eu lia quando eu era pequena, minha mãe lia pra mim, mas sinceramente eu achava muito chato, pela forma que era passada, né? Falei, pô amor, vamos ler a Bíblia. Só que eu quero ler ela do início, porque eu não quero só chegar só na parte de Jesus, eu quero entender antes dele o que aconteceu, porque eu sabia histórias vagas, Abraão, Jó, mas quem foram, como foi, eu não lembrava de nada. E aí a gente pegou a Bíblia do início e foi lendo tudo. Aí eu fui começando a entender, tinha algumas novelas, alguns filmes que eu tinha visto, e eu fui começando a ligar e eu fui começando a gostar. E nisso, teve um dia que eu sentei e falei, Deus, me perdoe por tudo. Eu te entrego minha vida, te entrego todos os meus destinos, os meus caminhos, me guia em tudo, porque agora eu morri e renasço em você. Me guia em tudo. Coloca o Espírito Santo ativo no meu coração. E foi a partir daí que eu comecei a entender, eu comecei a ler, eu comecei a querer me aprofundar. Então, assim, não foi o Dave, mas Dave foi um instrumento que Deus usou para me fazer chegar nele novamente, para eu ver a palavra de novo. E aí, depois, hoje, né, eu faço devocional todos os dias, mas não basta só fazer o devocional, eu leio a Bíblia todos os dias, eu falo com Deus, eu oro todos os dias e eu tô tentando seguir os caminhos que ele fala. Na Bíblia diz tudo o que a gente tem que ser e o que a gente não tem que ser. E eu tô fazendo, é difícil algumas coisas, eu ainda vou falar sobre isso em outros vídeos, é muito difícil, não é fácil, mas eu quero a vida eterna, eu quero que ele me leve com ele e quero que ele tire de mim todos os pecados, todas as coisas ruins que eu penso, os julgamentos, enfim.
E tem valido muito a pena, você começa a sentir uma leveza no coração de uma forma gigante. E eu espero conseguir gravar muitos vídeos com vários testemunhos que eu tenho pra falar. Esse foi só pra realmente mostrar como é que foi essa reconexão. E que, graças a Deus, que aquela dor de cabeça veio e que o Espírito Santo colocou na minha cabeça, deu no meu coração, né? Deu querer escutar, e aí fui levando. E hoje, graças a Deus, eu tô muito próxima de Cristo. E minha vida tem sido maravilhosa. Enfim, é isso. Se você puder curtir, comentar ou compartilhar, eu não, como eu falei, né? Eu não ligo pra inscritos, meu objetivo não é esse. Porém, o YouTube, ele só entrega os vídeos quando ele vê que é relevante. Então, se você achou relevante, dá o like. Beijo.